Olá, amigos lotequeiros. Eu estou fazendo esse segundo vídeo em complemento ao primeiro vídeo que eu coloquei, concurso 767 para 16, 17 de novembro de 2017. Inicialmente eu peço desculpas porque naquele vídeo eu cometi um engano. Eu tinha dois materiais preparados e um deles não contemplava a questão das partidas da Libertadores e da Sul-Americana. Então eu digo naquele vídeo que não vai ter jogos nesses campeonatos e que, portanto, nenhum time deveria poupar jogadores. Então depois foi que eu vi que eu tinha colocado, peguei o material onde eu não tinha essa correção, não tinha esses comentários, não tinha essa observação. Por isso que eu estou fazendo esse complemento para poder corrigir essa falha, né? Peço desculpa a vocês e vou mostrar agora o que está ocorrendo. Primeiro, eu vou passar rapidamente, isso eu já passei no outro vídeo, né, mostrando aqui os times do concurso 767, e eventualmente, para quem estiver vendo esse vídeo aí pela primeira vez, mas quem já viu o outro vídeo, eu vou passar isso aqui rápido, né, que aí essa tabela eu sempre mostro, onde eu mostro os times, os horários e o local onde o jogo vai acontecer. Essa outra página aqui eu mostro a legenda que aparece lá na análise dos jogos, o significado de cada letrezinha daquela que aparece lá no quadro da legenda. E foi aqui onde eu cometi o engano. E é isso que eu vou corrigir. Na verdade, no dia 20, ou seja, na semana seguinte, na quarta-feira, já vai haver jogos pelas quartas de finais da Libertadores, jogos de volta de Santos e Barcelona do Equador, Grêmio e Botafogo do Rio de Janeiro. E também pela Sul-Americana vai ter Ponte Preta e Sport, Flamengo e Chapecoense, LDU e Fluminense. Flamengo, o jogo de volta entre Cruzeiro e Flamengo vai ser só no dia 27, não afeta esses times. Então, o que é que eu avaliei, o que é que eu observei aqui e pesquisei? Quase todo mundo aí que está nesses jogos vai poupar jogadores, vai entrar com times mistos. Então, isso altera um pouco aquele prognóstico que a gente fez de que ninguém ia poupar, os times entrariam completo. Não é bem assim. Na verdade, o único time que declaradamente não deve poupar jogadores é o Cruzeiro. Mas os demais, Santos, Grêmio, Botafogo, Flamengo, Chapecoense, Ponte Preta e Fluminense, todos esses times vão poupar jogadores nessa rodada de final de semana. O Sport, que também vai jogar na Libertadores e está também nesse concurso, ele não poupa jogadores. Porém, a gente vai mostrar mais na frente que mesmo o Flamengo poupando jogadores e o Sport não poupando, a gente ainda mantém no palpite que a gente colocou lá a vitória do Flamengo ainda como a nossa opção. Mesmo assim, o Flamengo tem um elenco muito forte e o Sport não vem de uma boa campanha, apesar de ontem ter vencido a Ponte Preta por um placar de 3-1, mas a gente sabe que são competições diferentes e nem sempre não, geralmente uma competição não reflete a outra, não tem nada a ver com a outra. Então nós não podemos dizer que o Sport se recuperou porque ganhou da Ponte Preta, já que é uma outra competição, os ânimos são outros, né? Os times também vão com outro objetivo. Então isso não é uma credencial para dizer que o Sport melhorou e o prognóstico que nós demos aqui em relação ao Sport Flamengo tem que mudar. Mas eu vou deixar a critério de vocês. Eu apenas quis dessas informações que eu tinha colocado no outro vídeo, que não haveria esses confrontos. Estou colocando ele aqui para que vocês avaliem e façam a aposta de vocês baseada nessas novas informações. Então vamos passar rapidamente aqui. Aqui está a tabela da Série A, como eu já mostrei antes no outro vídeo, para vocês terem uma ideia de cada clube, a colocação de cada um, os confrontos, né, a posição deles na tabela. Olha, tem uma visão mais panorâmica. O primeiro jogo, Avaí e Atlético Mineiro, o nosso palpite, ele não muda. A gente botou um duplo aqui, colocou Avaí e coluna do meio, porque nenhum dos dois aí está envolvido na Sul-Americana. O jogo 2 é Sport e Flamengo, ambos estão participando aí da Sul-Americana, tanto Flamengo como o Sport. E o Flamengo vai poupar jogadores, o Sport já confirmou que não poupa jogadores, mas mesmo assim a gente considera que o Flamengo, mesmo poupando jogadores, tem amplas chances de ganhar e nós vamos manter o palpite original, que é vitória do Flamengo. Até porque o Flamengo já perdeu a primeira para o Sport e o Flamengo também
não deve, mesmo poupando jogadores, não deve entrar com um time tão modificado. Então a gente mantém o palpite coluna 1 nesse jogo, como a gente tinha feito no outro vídeo. Esse jogo 3 é a vitória da Bahia e São Paulo. Não muda o palpite, a gente tinha colocado como opção coluna 2, a coluna do São Paulo. Isso porque a gente viu que o Vitória é um péssimo mandante. Então a gente colocou a vitória do São Paulo, eles estão próximo na pontuação. A gente vai manter o palpite coluna 2 São Paulo. O jogo 7, que é porque nós estamos mostrando aqui primeiro os times da Série A, depois é que a gente volta para a Série B. O jogo 7 não muda também, é Cruzeiro e Bahia. Por que não muda? O Cruzeiro é um dos times que confirmou que vai com força total. Quer dizer, ele vai jogar na Copa do Brasil só no dia 27 e não teria motivo para poupar jogadores. Então a gente vai manter aí a opção, como a gente tinha colocado antes, jogo 7, coluna 1, vitória do Cruzeiro. O jogo 8 é Grêmio e Chapecoense. Ambos também estão disputando. A Chapecoense disputa a Sul-Americana e o Grêmio disputa a Libertadores. Também ambos vão jogar na semana seguinte, na quarta-feira. Mas esse jogo, apesar de tanto o Grêmio como a Chapecoense afirmarem que vão entrar com times mistos, com certeza o Grêmio jogando em casa e mesmo com um time misto, ele deve ganhar da Chapecoense. Até porque o Grêmio também não pode se afastar muito do Corinthians, né? Já perdeu a chance no jogo passado, quando perdeu, o Corinthians perdeu, mas ele também perdeu para o Vasco de 1-0. Então, certamente que o Grêmio vai forte para esse jogo. Então, a gente mantém o palpite anterior. E o jogo 9 é o jogo mais assim que a gente achou que merece um destaque, né? Porque embora Atlético do Paraná e Fluminense estejam, embora o Atlético do Paraná e Fluminense estejam com campanhas bem parecidas, o que ocorre aqui é que no dia 21 o Fluminense vai jogar com a LDU do Equador. Então, também está confirmado que o Fluminense deverá poupar jogadores. Então, como o Atlético joga em casa e o Fluminense vai com um time misto, possivelmente, e a gente tinha colocado nesse jogo aqui vitória do Fluminense, a minha sugestão é que a gente inverta esse placar, ou pelo menos coloque aí um empate, fica a critério de vocês. A gente tinha colocado nesse jogo aqui coluna 2, nesse jogo 9, vitória do Fluminense, mas diante dessa informação de que o Fluminense entra com um time misto e o Atlético do Paraná, embora não esteja bem nessas últimas partidas, mas o Fluminense também teve problemas nas últimas partidas, a gente recomenda aqui alterar esse palpite, porque possivelmente o Fluminense teria dificuldade de vencer o Atlético lá com um time misto. Então aqui a gente mudaria essa opção para Atlético do Paraná e talvez um empate, aí ficaria a critério de vocês. Aí a gente ainda continuando com a Série A, a gente vai para o jogo 12. Nesse jogo 12, Ponte Preta e Atlético de Goiás. Apesar da Ponte Preta também estar participando da Sul-Americana, pode ser que ela poupe alguns jogadores, mas mesmo assim, a probabilidade do Atlético de Goiás ganhar da Ponte Preta lá em Campinas é mínima. E a gente mesmo assim não tinha colocado exatamente a vitória da Ponte Preta, a gente tinha colocado um empate, e aí até reforça, a gente mantém nosso palpite como empate. O jogo 13 é Corinthians e Vasco, a gente mantém esse palpite do Corinthians, aqui não altera nada. O jogo 14, Botafogo e Santos. Esse é outro jogo também importante que chama a atenção. Esse jogo 14, o Santos comprovadamente vai entrar com um time misto e o Botafogo não confirmou até agora se entra com um time misto. Só que o Botafogo, eu já falei aqui uma vez, não tem grandes opções assim para poder formar dois times. Então ele praticamente joga com o mesmo time, independente se vai ter um jogo na semana seguinte ou não. Então a gente também entende que no palpite anterior a gente tinha colocado vitória do Santos, a gente entende que com essa informação passa a ter um equilíbrio aqui e possivelmente até quem achar que deve pode até colocar a vitória do Botafogo, embora que o Santos, mesmo que em partidas passadas aí tenha jogado com um time misto, não tenha perdido o jogo, está com uma série grande aí de partidas sem perder. O palpite, na verdade, o palpite mais adequado aqui seria o empate. O palpite mais adequado aqui seria o empate. Só lembrando aqui que no jogo 2, Flamengo e Sport,
já que o Sport vai entrar completo e o Flamengo vai entrar com o time modificado, embora a gente ainda mantenha a coluna 1, mas também tem a possibilidade de quem quiser poder apostar no empate, que achamos uma possibilidade, não porque a gente acha que o Sport melhorou, mas porque o Flamengo entra com um time misto e o Sport, pelo que me consta aqui, vai entrar com um time completo, mesmo que o Sport também jogue no dia 20, mas o que a gente pesquisou aí é que o Sport não vai entrar com time, vai entrar com o time completo, até porque o Sport já está aí sendo ameaçado pelo rebaixamento. Então, provavelmente o Sport não vai querer arriscar. Ele prefere, entre a Sul-Americana e ser rebaixado, ele prefere lutar para não ser rebaixado. Então, há uma possibilidade aí do Sport endurecer um pouco aí com o time completo diante do Flamengo e existe também aí uma possibilidade do empate. Aí nós vamos passar rapidinho aqui os jogos da série B. Né? Para quem já viu, não precisa necessariamente ver. E para quem não viu ainda, a gente vai passar rapidamente aqui a análise do jogo da Série B. Aqui a gente mostra a classificação geral dos clubes da Série B, para que você tenha uma ideia dos confrontos e a posição que cada um ocupa dentro da tabela. E aqui nós começamos com o jogo 4. E aqui não muda nada, eu só vou repetir o que a gente já tinha colocado no vídeo anterior, porque aqui ninguém está participando de outros campeonatos. Então a gente tinha colocado nesse jogo 4 aqui coluna do meio, a gente mantém coluna do meio, mas vocês têm os dados aí para vocês analisarem se quiser fazer alguma avaliação diferente, as campanhas de cada um desses clubes. O jogo 5 é Paraná e Londrina, a gente tinha colocado e mantém a vitória do Paraná, coluna 1. O jogo 6, Internacional e Figueirense, a gente tinha colocado vitória do Internacional e empate. Colocamos uma meia zebra aqui, que nesse jogo a gente coloca duplos, né? 3 duplos aqui. Então, um desses duplos está aqui nesse jogo 6, que seria coluna 1 e coluna do meio. E aí a gente, continuando com a Série B, a gente vai para o jogo 10, que é Oeste e Náutico. A gente mantém também o palpite, que era coluna 1 e coluna 2, colocamos um duplo aberto aqui. A gente viu que o Náutico deu uma melhorada aqui nas últimas partidas e teve uma troca de treinador, o time evoluiu e a gente está acreditando que o Náutico poderia ganhar esse jogo e aí o nosso palpite foi coluna 1 e coluna 2. No jogo 11, a gente mantém o palpite, que é Vila Nova e Luverdense. A gente tinha colocado empate, mantém o empate. No jogo 11 a gente completou os times da Série B. E aí a gente passa agora para os palpites. Então esse foi o palpite que a gente tinha mostrado anteriormente e o que nós colocamos como sugestão para quem quiser alterar. Nesse jogo 2, a gente propõe aqui que quem quiser pode botar um empate aqui, claro, se a pessoa tiver também possibilidade de pagar e apostar um pouquinho, fazer uma aposta um pouquinho mais cara. No jogo 9, em função das características dessa partida, do fato do Fluminense ter um jogo na quarta-feira e poupar jogadores contra o Atlético do Paraná, e estando o Atlético do Paraná jogando em casa, a gente aqui sugere que vocês possam alterar essa opção aqui. Pode ser coluna 1 ou coluna do meio, depende daí da grana disponível. E um outro jogo importante que a gente sugere alteração é no jogo 14, já que o Santos comprovadamente vai entrar com o time reserva. E aí existem duas opções que seria coluna 1 do Botafogo e coluna do meio em empate, sendo que o empate é o mais provável. O Botafogo diz que não vai poupar jogadores, mas é possível que tenha algum desfalque. Então, vem jogando muitas partidas, mas tem um jogador no nível parecido. Então, em tese, o Botafogo não deve entrar com time misto e o Santos sim. Aí justificaria nesse jogo aqui, mudar esse palpite que a gente tinha colocado Santos seco. Então fica a sugestão que você possa alterar esse jogo aí para a coluna do meio. Então era isso que a gente tinha para mostrar para vocês, para poder a gente corrigir a nossa falha lá no primeiro material, no vídeo que a gente colocou, quando a gente deu esse palpite baseado em que não haveria jogos da Libertadores, por conta de uma falha na hora de eu pegar o material para gravar. Ok, pessoal?